Oi, professores, tudo bem? Meu nome é Mona, estou junto com a Laís no módulo 6 para falar de trabalho e imigração, mais especificamente sobre empreendedorismo. Vamos lá? Vamos começar então a nosso pensamento, a nossa aula, nossa visão crítica sobre a ideia de empreendedorismo e imigração no Brasil. Como vocês podem ver ali, para vocês darem uma relaxada visual, eu coloquei uma pintura da Tarsila do Amaral do início do século passado, chamada Os Operários, uma pintura super conhecida, mostrava uma São Paulo que estava recebendo um monte de gente, não só de outros países, como também de outras regiões do Brasil. Vocês podem ver a diversidade étnico-racial ali já mostrada naquele momento da história. Então vamos entrar no assunto, né, sobre o empreendedorismo e os conceitos que isso pode trazer para a gente. Mas antes de pensar criticamente sobre isso, vamos aqui ver umas imagens de algumas pessoas que são conhecidas por seu trabalho dentro do quesito empreendedor. Né? Eu coloquei as imagens de algumas pessoas, umas a gente já conhece, umas nem passam pela nossa cabeça que talvez sejam empreendedoras, mas a gente vai entender por que elas são também. Então aqui a gente tem uma primeira fotografia da Madame C.J. Walker, que foi uma empreendedora norte-americana, a primeira mulher milionária dos Estados Unidos que trabalhava com cosméticos no início do século passado também. Era uma mulher negra, trabalhava com cosméticos voltados para a população negra. Ao lado dela, nós vemos a imagem do Steve Jobs, que muita gente vê. Quantos livros a gente não conhece com o rosto dele na capa, exatamente por causa da atuação dele na Apple, né? Ele é um dos cofundadores da Apple, super conhecido, morreu recentemente também e muito rico também, empreendedor da tecnologia. Embaixo dele, a gente vê a imagem da Luísa Trajano, que é uma empreendedora brasileira, dona de uma rede de lojas, né, bastante conhecida, que leva o nome dela também, e que é uma empreendedora, que dá palestras, que fala sobre como ela começou, como foi ideia dela sobre esse empreendimento dela, de lojas e tudo mais. E ao lado dela a gente tem o Jay-Z, que talvez a gente conheça mais pela parte musical ou pelo fato de ser marido da Beyoncé, mas a gente pode pensar ele também como empreendedor. Por quê? Porque ele é dono de uma produtora musical, ele mesmo é músico, ele trabalha reconhecendo o trabalho de outros artistas, e isso também é empreender dentro da indústria do entretenimento, né? Então eu reuni essas imagens para que a gente tenha visualidade de algumas pessoas que são conhecidas por esse sucesso, né? Dentro da ideia da criatividade, de ter uma inovação no mercado, alguma coisa que eles podem trazer que vai colaborar com a ideia de progresso de alguma forma, né? Ou com a ideia de evolução, ou com a criatividade, ou com a arte, né? Então, todos eles trazem esses elementos para nós. E aí a gente pode começar a tentar compreender o conceito de empreendedorismo. E por que não perguntar o que é empreendedorismo? Porque ele tem várias significâncias a depender da fonte que você busca. Mas a nossa fonte é uma fonte que pensa de forma política, não essa ideia, né, de empreendedorismo. Então, como eu citei anteriormente, é aquela pessoa empreendedora que cria alguma coisa, inova e ensina as pessoas a querer consumir aquele novo produto, né? Ela mostra aquele produto e de alguma forma ela quer mostrar que aquilo faz sentido na vida das pessoas, né? Esse termo ele vai ser revalorizado na década de 80 do século passado para dar um gás na ideia das pequenas unidades produtivas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um pequeno negócio pode começar a empreender e isso vai ser hipervalorizado, né? Essa pessoa é a que sabe engendrar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios, mas não sem base para tanto, o que normalmente significa algum recurso inicial. Então, não necessariamente a pessoa que tem uma ideia muito boa, que é inovador, vai começar esse novo empreendimento, como algo muito fácil. Não necessariamente é fácil, né, gente?
E aí, tentando pensar isso dentro dos conceitos que a gente vai trazer para a nossa aula e que já vem sendo tratado nos módulos anteriores, sobre o que estamos falando, né? Estamos falando sobre imigração. Então, como pensar esse novo conceito, aliás, novo conceito não, antigo conceito, mas que está sendo muito valorizado atualmente para a ideia da imigração. A gente fez uma pesquisa em 2018 perguntando para os refugiados que estavam sendo entrevistados se havia algum interesse em empreender, né? Que era uma das perguntas que eram feitas. E muitos deles responderam que sim. Mais especificamente, 79,26% dos refugiados gostariam de empreender. Porém, não todos, né? Não podemos universalizar esse desejo. Então, 20,74% não queriam fazer nenhum tipo de trabalho que tinha relação com empreendimento. Perguntávamos quais eram as dificuldades que poderiam impedi-los de começar um negócio. A maioria deles respondeu porque não tem recurso financeiro inicial. Bom, depois que a gente entende o conceito de empreendedorismo, que isso é supervalorizado, que se entende isso como uma possível forma de iniciar a vida em algum outro espaço, não se aplica só a imigrantes, se aplica a todo mundo, né, brasileiros, imigrantes, no mundo inteiro. O que impede, às vezes, a pessoa de executar a sua ideia inicial para começar um negócio? É a falta de dinheiro, né? Então, como que a gente pode exigir de uma população que está chegando, alguns com alguma reserva, alguns com nenhuma reserva, de iniciar um empreendedorismo? Como começar isso sem que isso seja violento? Hoje no Brasil, a gente adota muito essa ideia de que o empreendedorismo ele pode ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, porque elas podem usar a criatividade e através da ideia da meritocracia, né, trabalhando muito, se esforçando bastante, elas vão conseguir atingir o objetivo final delas, que é o quê? Ter sucesso, sucesso igual a dinheiro, a clientela, a tudo mais, né? O problema disso é que a sociedade civil acaba assumindo uma problemática histórica que é dever do Estado, que é o quê? A gente encontrar uma sociedade com muito à margem da qualidade de vida que deveria haver. Isso já existe com o povo brasileiro e não vai ser diferente com quem chega aqui. Vamos pensar também, acho que a gente já discutiu isso em outros módulos, como que uma pessoa chega no Brasil? Muitas vezes sem saber falar a língua portuguesa, ou quase sempre. Isso já é um impedimento. Precisa buscar os seus documentos para conseguir ficar regularizado no Brasil. Depois desse período de mais ou menos regularizado, ele vai lá tentar trabalhar. Como que ele vai conseguir esse emprego? Esse emprego vai ser um emprego que vai valorizar as condições corretas de trabalho? Vai valorizar a mão de obra dessa pessoa? Essa pessoa não vai ser enganada? Será que essas pessoas conseguem, logo que elas chegam, entender quais são os direitos delas? Então tem toda uma problemática que não é resolvida pela pessoa individualmente, mas que o Estado deve assumir a responsabilidade quando chega uma pessoa, né? E não chegou hoje, gente. O Brasil recebe imigrantes ao longo de toda a história dele. Então, assim, se você se olhar no espelho e você não for um nativo americano, você provavelmente tem algum histórico de imigração no Brasil dentro da sua família. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de compreender que as pessoas elas se deslocam. Nesse caminho, a sociedade assume a responsabilidade pelos problemas sociais, onde existem demandas relacionadas à geração de renda econômica e inserção no mercado de trabalho, como uma forma de superar situações de desigualdade e vulnerabilidade social e econômica. O discurso do empreendedorismo é fortalecido entre os indivíduos que valorizam atitudes voltadas para uma suposta cidadania que promove autonomia e proatividade. Espera-se que os indivíduos demonstrem uma atitude empreendedora independente do seu contexto social. Outra problemática, como que a gente vai esperar que pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade, porque não estão no seu país, às vezes não é a mesma cultura, então a gente começa a associar o empreendedorismo como a forma de ter as relações sociais dentro da sociedade, né? Quando essa ideia está muito enraizada
da forma como eles podem solucionar os problemas deles quando chegam no novo território, né? Então, a raiz dos problemas sociais é ocultada, pois cabe aos sujeitos confrontá-los. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o Estado sai, reduz, não é ele, não é problema dele, o problema é da pessoa. Então, ela tem que correr atrás para conseguir fazer o negócio dela andar, né? Agora pensa, a pessoa não sabe falar português, não tem dinheiro, como que eu vou começar a ser um empreendedor? É tão fácil assim? Aqui a gente tem alguns exemplos de pessoas que conseguiram sim empreender no Brasil. Aqui, restaurantes ou pessoas que vendem de forma online, delivery também. E um detalhe bem interessante é pensar que esse rapaz aqui, Pichu Luambo, que é da República Democrática do Congo, mostra aqui que ele, além de culinarista, é advogado, né? Sei que algumas das pessoas aqui também que são mostradas têm formação em letras, em química, fisioterapia, tinham outros tipos de emprego fora do Brasil, né? Então, não necessariamente todos chegam aqui e são empreendedores desde lá de trás, né? Não, eles chegam aqui e começam a trabalhar com algumas coisas porque eles são obrigados a isso, não tem outra escolha. Como que você vai advogar no Brasil? Não é fácil nenhum outro trabalho que necessariamente esteja voltado para sua formação, por quê? Porque normalmente o Brasil pede um monte de documentos com tradução e muitas dificuldades, às vezes, para as pessoas, principalmente que vêm em situação de refúgio, né? Por quê? Porque às vezes eles nem têm essa documentação mais, então como provar? E aí tem que estar tudo em português, tem que saber muito bem falar português, então tem vários impedimentos. Quando a pessoa chega e precisa trabalhar imediatamente, ela não vai conseguir provar. Mas alguns têm sucesso, né? E conseguem abrir os seus negócios e tudo mais, depois ainda por cima, tem que ter muita vontade para que aquele negócio cresça e trabalha bastante. E, gente, vamos pensar aqui, né, no conceito do trabalho. Não vai trabalhar 8 horas por dia, não vai ter um intervalo de 1 hora, e isso não é uma exclusividade para imigrantes, né, mas muitas vezes trabalha, assim, mais de 10, 20 horas por dia naquele negócio. Então, a qualidade de vida já reduz aí, né, porque a pessoa vai ter que ficar trabalhando o tempo inteiro, às vezes não tem finais de semana, principalmente nesses trabalhos que envolvem o comércio, a comida, lojas, a gente já sabe, né? Muitos brasileiros eles saem nos finais de semana para fazer esse tipo de programação, então essas pessoas não necessariamente vão ter uma pausa do seu trabalho para de repente aprender bem o português, conseguir validar o seu diploma. Então a gente tem que ter tudo isso em mente, essas dificuldades que vão surgindo ao longo do caminho, mesmo que a pessoa obtenha algum tipo de êxito no seu negócio. Então, aqui, pessoal, a gente pode fazer uma leitura conjunta sobre esse pensamento do Mésaros, de 96, falando que a principal consequência desse comportamento empreendedor tão valorizado hoje é que a solução dos problemas sociais se baseia mais em conflitos e cooperação coletiva. Pessoal, esse trecho eu li errado. Na verdade, é que a solução dos problemas sociais não se baseia mais em conflitos e cooperação coletiva, mas através de formas individualistas que dependem quase exclusivamente de uma suposta força de vontade. Então, novamente, aquele pensamento que a gente falou, nossa, a pessoa tem que estar muito afim de empreender, de ir para frente. Normalmente essas pessoas vêm já, elas querem viver, né? Quando vem em situação de guerra, perde família, perde amigo, óbvio que essa pessoa vai topar tudo. E aí isso é super valorizado, né? Como se fosse o único caminho que ela pudesse seguir, né? Às vezes não é o que ela queria. Essa visão não é limitada somente à população brasileira, ela também se estende aos imigrantes, que se encontram em impasses ainda mais complexos do que só ter a perspectiva de empreender. Empreendedorismo usado como solução dos problemas, colocando a culpa para um suposto fracasso em cima do indivíduo. Isso é muito importante de pensar. Porque esse discurso da ideia de que se você não conseguiu, não foi porque você não teve oportunidade, mas pelo fato de você não ter se esforçado. Então a gente joga para cima da pessoa um problema que não é só dela. Tudo depende da divulgação, da sorte, da empatia das pessoas. Caso, por exemplo, abrir um restaurante congolês, né? O Brasil já não conhece muito países da África, o Brasil é um país estruturalmente racista, né?
Então, às vezes, para outras etnias, essa entrada é um pouco mais facilitada por conta da cor. Então, você está lá, você é da República Democrática do Congo, abrir um restaurante, você precisa divulgar aquilo. A pessoa que vai consumir precisa ter empatia, precisa querer conhecer. Então, pensando nessa situação de que a pessoa tem ali o seu negócio, que pode ser um negócio que tem um espaço, né? Se ela tiver tido algum tipo de êxito, fechou. Como que ela vai sobreviver? Bom, a gente sabe que imigrantes de diversas nacionalidades se encaixam nos requisitos para receber o auxílio. No entanto, essas exigências escondem o possível impedimento de acesso a esses benefícios. Como? Vamos pensar que a gente está falando de imigrante, mas muitos brasileiros também tiveram dificuldades enormes. Era uma forma digital de fazer o seu cadastro através do aplicativo, tudo em português, e às vezes nem brasileiro entendendo porque é um pouco difícil. Mas muitos imigrantes se encaixavam, né, nos quesitos, nos requisitos para conseguir esse auxílio. Só que, ao chegar na Caixa Econômica Federal, muitos desses imigrantes às vezes não têm o RNE, que já é um documento plastificado e tal. Tem aquele documento que já discutimos em módulos anteriores, que é um papel A4, que não passa muita credibilidade. No entanto, que é um documento válido, né? E às vezes a pessoa chega lá e não consegue retirar o seu benefício porque a Caixa Federal está com medo de fraudes. Então, muitos imigrantes ficaram com uma mão na frente e outra atrás, mesmo com essa medida do auxílio emergencial pós-Covid-19. E a DPU, a Defensoria Pública da União do município de São Paulo, afirmou que a documentação exigida deveria ser apenas o CPF e qualquer documento com foto, não sendo necessário o imigrante ter documento brasileiro. No entanto, mesmo com ofício, com tudo isso, e aí a gente pensa também, vamos abrir aqui, quem são os imigrantes que têm noção de que esse ofício saiu em português e tudo mais. Muitos não vão ter problemas porque estão ligados nisso, né? Porque sabem que precisam e podem mostrar o ofício e tudo mais no momento de retirar o seu auxílio. Mas muitas dificuldades foram postas para essas pessoas, para que elas pudessem, então, ter o seu direito garantido. Fazendo um resumo da ópera, é preciso inicialmente entender o que significa ser empreendedor, se isso é possível, se todo mundo quer empreender pensando em imigração, quando quer, como vai fazer, quais são os impedimentos, além de não saber falar a língua, de talvez poder sofrer algum tipo de xenofobia ou racismo. Quando consegue investir nisso, como vai se dar o trabalho ao longo do tempo? Vai conseguir ganhar dinheiro? Caso haja alguma problemática social de saúde, como aconteceu agora neste ano, tivemos essa pandemia que ninguém espera. Do ponto de vista do governo, tivemos muitas problemáticas, um desgoverno talvez, mas também seguindo as ordens da OMS. Vamos fechar tudo por uma questão de saúde? Justo. Fecha-se tudo. Aqueles imigrantes que tinham negócios, assim como brasileiros, vão passar por dificuldades. Como que eles vão fazer para continuar tendo renda, mesmo com tudo fechado? Vai para delivery? Vai vender de alguma outra forma? Não vai vender. Não vendendo ou vendendo alguma coisa, se você tiver possibilidade, vai tentar o auxílio emergencial. Tentou o auxílio emergencial? De novo, mais dificuldade. Por quê? Não aceita o documento. Chega no banco, não pode retirar as coisas. DPU ajuda, mesmo assim, não, a gente tem medo de fraude. E tudo depende do banco. Tem bancos que podem ser mais fáceis, porque as pessoas têm mais conhecimento ou talvez menos preconceito. Vai lá, vai te dar o direito daquilo que você pode ter, que é o auxílio emergencial, ainda assim um auxílio de R$ 600, que não vai resolver a vida de ninguém, não resolve a vida do brasileiro, tampouco a vida do imigrante. Além de ser um valor muito reduzido, que às vezes é só para comida, nem é para conseguir pagar aluguel às contas, não consegue. Então a gente tem que pensar
que a gente não pode entender a questão do trabalho ou do empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo, como solução dos problemas sociais. É assim que você tem que sair dessas aulas. Você responsabilizar a pessoa pelo seu sucesso e pelo seu fracasso dentro do ideal do empreendedorismo não vai resolver um problema que é social e que toda a sociedade deve estar envolvida. E que as autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, dentro dos municípios, dos estados e da União, deve se responsabilizar muito mais do que o indivíduo sozinho. Isso acarreta muitos problemas psicológicos, de diversas formas, não consegue dar oportunidade aos seus filhos, se inserir. Então, assim, não podemos entender o empreendedorismo como a solução dos problemas sociais. Não é através somente do empreendedorismo que a gente vai criar uma solução para tudo isso. O que o empreendedorismo pode ser? Uma opção. Então, é importante pensar que isso pode ser um dos caminhos que essas pessoas podem seguir ao chegarem no Brasil. É um lugar, mas não é o único lugar. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês estejam enriquecendo bastante os conhecimentos de vocês. Encontro todos no módulo 8. Até lá. Beijinhos. Tchau.